Eu vou continuar aquele mangá do tubarão que vocês tanto gostaram, mas porém eu vou fazer completo, então ele vai estar completo até o capítulo atual. Dá pra ver que vai dar muito trabalho, então se vocês gostarem, dê um like e não esqueça. Até se dar antes, seria de grande ajuda. E compartilhe com seus amigos. E até a próxima. E acaba rolando o episódio da praias, que é um clichê bastante conhecido nos animes. Só que o tubarão dá uma vestida na menina que acaba derrubando ela. Sem falar que o local é perigoso, porque um cara fala que ali anda um jacaré gigante. Mas o tubarão tá discutindo com a protagonista quando a fada fala que eles são uns idiotas. E acaba vazando dali porque não quer ficar perto de idiotas. Até ela ver esse jacaré gigante que ela tinha visto da placa, mas ela acaba ignorando. E isso aparece o herói, que acaba notando a presença da fada que estava escondida atrás da rocha. E ela fica toda tímida, e ele conversa com ela normalmente. A fada até se acanta com ele e gosta dele. Mas as garotas começam a desprezar ela, tudo mais, e ainda debocha dela. E ela vai embora com raiva. E ela pega um estilete e corta o seu próprio pulso, onde deixa cair sangue, que cai na água. Você já imagina o que ela pretende fazer com isso, né? E quando todo mundo tava tomando banho, uma pessoa tava se afogando, quando as outras estavam só observando. E assim o tubarão começa o seu massacre. Todo mundo tenta fugir, mas não consegue. E o herói acaba percebendo essa ação. E ele tenta combater esse grande mal. E atingindo com grande poder. Ele fica até feliz com isso. Só que ele acaba baixando a guarda. Tanto que ele foi comido pela metade. E isso quando a fada está toda feliz vendo todo mundo sendo massacrado. E o herói gritando com muita dor. Acaba se levantando, só que ele acaba sendo devorado pelo jacaré, que parece também uma quimera. E assim rola a batalha entre o jacaré e o tubarão. E os dois acabam brigando, tendo aquela batalha de filmes. E depois um morde a cauda do outro e fica só por isso mesmo. Enquanto a menina está com falta do tubarão e da fadinha, até ela levar na cara do tubarão. E os dois acabam voltando para ela. E a fadinha fala que vai ficar com eles por mais um tempo. Enquanto isso, aparece o próximo vilão, que será o motoqueiro fantasma. Eles vão para a cidade, onde eles ficam com fome e vai comer alguma coisa. Chegando no restaurante, eles estão comendo uma torta. Até aparecer um papagaio e a garota se distrair. E assim nós descobrimos que o dono do papagaio é esse cara. Mano, esse cara aqui é pura referência. Pra quem não sabe, esse cara é de um filme chamado Fundo do Mar. Eu acho que é esse o nome. Mas vou deixar aqui a cena, qualquer jeito. E aqui, ele é um dono de um restaurante e ela fica comendo bastante feliz. Até aparecem alguns oficiais jogando a cara dela na torta. E aí por cima crucifica ela. E o rei fala que ela é uma das tropas do rei demônio. Dizendo que para onde ela passou, ela tocou o terror com o tubarão. Enquanto o tubarão está preso comendo um pedaço de carne. Só que acaba com medo do tubarão e os caras ficam com raiva porque acabou com medo dos tubarão. E o tubarão acaba comendo esses caras. E se lembra daquela mulher lá do começo, do primeiro capítulo que eu falei? Ela volta a retornar como testemunha para dizer que ela é o próprio demônio. E todo mundo acaba gritando, chamando ela de bruxa. E ela acaba ficando em pânico, chorando. E o povo ia tocar fogo nela. Mas acaba aparecendo o tubarão, salvando a vida dela e matando o cara que ia tocar fogo nela. E todo mundo só fica encarando. Não, do tubarão tenta dar o cajado para ela. E ela lê lá o que está escrito no cajado, que é para ativar o poder do tornado dele. E ele acaba ativando esse poder do tornado, na onde ela sai voando. Só que acaba aparecendo o motoqueiro fantasma, na onde ele acaba subindo nas costas do tubarão. E ele conversa com ela. Não só isso, como ele manda suas tropas atacar o reino. Mas o tubarão dá uma investida para ele sair das costas. E ele acaba caindo. Mas ele pega a sua corrente e a consegue agarrar no tubarão. E puxa ele junto. Só que ele acaba comendo um cara aleatório que estava ali no meio. E virando um tubarão de 3 cabeças. Isso quando o cajado da garota está aumentando a porcentagem. E você já sabe o que vai acontecer quando você chegar em 100%, né? Mas o motoqueiro fantasma amarra ele com sua corrente e começa a arrastá-lo. Enquanto a protagonista, ela tenta consolar o tubarão, porque ele não estava conseguindo vencer o motoqueiro. E o motoqueiro quer finalizar ele. Só que ela não deixa, ela fala que é para esperar. Porque quando ele chegar ao seu 100%, ele vai ficar forte.
E por alguma razão o tubarão fica puto e acaba batendo nela. Mesmo assim, ela acaba utilizando seu poder a 100%, que seria uma transformação atômico. Na onde ele vira esse tubarão de lava. E ele acaba cuspindo fogo para cima. Na onde acaba caindo chuvas de meteoro. E aliás, fica pegando em todo mundo da cidade e matando quem tocar. Porque isso possui radiação. E sim, morre tantas pessoas da cidade, tanto os demônios. Enquanto o motoqueiro só fica se esquivando desse ataque. Até pegando no braço dele, ele tira um pedaço dele para não acabar falecendo. Mas ele acaba sendo tacado direto por esse tubarão atômico. E depois vem essa referência do Exterminador do Futuro. Enquanto o protagonista fica feliz porque salvou a cidade, mas o tubarão ele está mostrando uma auto-radiação. E ela não entende o que é aquilo, porque está crítico. E o tubarão acaba expandindo seu poder, não onde ele explode com uma bomba nuclear e fazendo esse formato de tubarão de vez em um cogumelo. E o povo da cidade acaba se fudendo bastante. E a cidade desaparece no mapa. Tanto que chega no outro reino falando que a cidade desapareceu. E todo mundo se assusta. Enquanto a protagonista acaba vendo a deusa, onde ela pensa que é a mãe dela. Só que essa deusa, na realidade, ela é uma pessoa muito importante. Só que ela acaba acordando porque o tubarão acaba mordendo a cabeça dela. E quando ela desperta no meio do nada. Na verdade, no meio do oceano com uma rocha. Que eu não sei como essa rocha tá conseguindo ficar assim no meio do oceano. E sim, ela entra em pânico porque ela se pergunta porque tá no meio do oceano. E usa os poderes do tubarão do tornado para poder ver onde está. Só que não tem nada, nenhuma ilha. Só que ela acaba notando que tem um barco bem de longe. E ela vai até lá com o tubarão. Nesse barco tem uma garota. E quando ela vai se aproximando, ela vê que esse barco está sendo atacado pelos demônios, pirata. E sério, apareceu mais outra referência. Se você acertar essa referência, eu vou dizer que você é foda. Ainda vou fichar você. Vou dar um segundo. Enfim, acertou? Se você não sabe quem é ele ou a referência que ele está fazendo, é do Davy Jones ou dos Piratas do Caribe. Aqui vai rolar uma referência ao filme também. E o tubarão vai ajudar, onde ataca os caras inimigos, que são os demônios. E quando parece que ele vai atacar a garotinha, na realidade ele cai só em cima da garotinha e fica mordendo na bunda dela quando a outra está abaixo dela. E ela só fica encarando ela quando a protagonista fica tipo nervosa e cercada pelos caras amados. E a dizer que o tubarão aqui fica tipo inocente, não ataca ninguém. E eles vão para Chilindró. Isso quando o Davy Jones aí acaba soltando uma coisa abaixo do oceano, que é uma coisa dentro desse vaso, que eu já entendi a referência, deve ser o crack. E quando a protagonista e o tubarão só fica brincando no presídio, até eles veem uma múmia. E se assusta, né, a protagonista. Só que na verdade essa múmia é da garotinha que elas acabaram salvando. E ela tá pedindo para ser sacrificada. Não entendi porque ela quer ser sacrificada. Mas a protagonista fala que ela não faz esse tipo de coisa. Que eles são do bem e faz essa posição aqui. Só que, como eu falei, eles são atacados pelo crack. E o tubarão fica com a água da boca querendo comer um polvinho. Só que o crack acaba capturando essa garota quando a protagonista tenta salvar a vida dela. E ela pede ajuda pelo tubarão. Só que o tubarão quer se recusar a ajudar. Até o momento que ele vê que vai comer esse polvo assadinho na brasa. E é isso que ele faz. Ele ataca o polvo e leva para baixo do oceano. Na hora o polvo ia soltar uma tinta nele e tenta pegar ele. Só que ele acaba mordendo o tentáculo dele e acaba brigando, tipo, numa cidade. Que porra é isso? Eles estão em Los Angeles. E se ele come, é isso aí. E acaba comendo a metade do povo. E assim o povo acaba falecendo. E o David Jones acaba ficando frustrado. E aqui nós descobrimos que a garotinha que eles salvaram é uma princesa. E sim, a protagonista acaba se assustando. O tubarão fica também bem encantado e pula em cima deles, gigante, e acaba esmagando eles e acabando afogando no meio de uma ilha. Eu não entendi aqui, estava em Los Angeles e depois acabaram afogando numa ilha. O que tá rolando aqui? E quando a princesa acaba ajudando a protagonista que estava abaixo da terra. Não só isso, que a princesa também tenta tocar no tubarão, só que ele não quer deixar. E o David Jones, ele está conversando com um cara, que é o rei do Egito. E ele fala que os generais, os dois, acabaram mortos. Não só isso, como mostra uma sombra de um escorpião abaixo dele. E esse rei do Egito fala que vai criar o maior exército possível. Enquanto isso, o tubarão tá tomando banho de areia. Sério, ele está nadando na areia. Referência ao filme Tubarão na Areia. Aí ele dá até um salto
E depois eles acabam voando para o deserto. Eles não estavam numa ilha, mas enfim, eles acabam voando no deserto, na onde a princesa que queria se sacrificar quer agora viver. E começa até a sorrir, uma coisa que eu não vi desde o primeiro capítulo que ela apareceu. E aí vem aquele episódio clichê da praia novamente. Só que acaba aparecendo um herói de novo. Só que esse herói é um herói de Senkai. Ele é um cara que veio de outro mundo. Mas enfim, eles acabam ignorando e indo direto para Danjo, que tem debaixo da água. E lá eles acabam entrando e explorando o local. Só que o tubarão acaba evoluindo de novo, não ele vira um tubarão extremamente branco. E ele acaba indo embora porque ele quer pegar aquele herói e aqui as garotas, provavelmente porque ele não gosta de casais. Enquanto o herói está matando uma criatura dentro dessa dungeon aí, que é uma cobra gigante. E o tubarão aparece e acaba perseguindo umas garotas. Nando o herói salva a vida delas temporariamente e acabar com ele. Só não acabou com o tubarão porque uma armadilha aparece e corta os 2 braços dele. E não só isso, como o tubarão dá essa risada maligna aqui, como se estivesse mangando. E pior que a mão dele acaba ativando os poderes dele, que acaba acertando ele mesmo. Ele acaba sendo finalizado por ele mesmo. E com isso ele acaba finalizando todo mundo aí, especialmente as garotas. Enquanto a protagonista e os seus amigos estão encontrando o livro que usarão para matar aquele cara, que é o rei do Egito. Só que o tubarão acaba comendo a metade desse livro aí. Sim, todo mundo fica irritado com isso. Até tanto que o líder desses caras acaba estrangulando a protagonista. E até espancando todo mundo, chutando ela, e quando o tubarão só tá mangando. Mas eles acabam sendo presos numa jaula, na onde acaba tremendo a pirâmide. E assim o tubarão sai dentro dessa pirâmide com a jaula onde eles estavam. E acaba ficando muito feliz o tubarão por salvar a vida deles. Mas eles acabam secados pelo exército do rei demônio, quando está o rei do Egito. E a protagonista fica assustada e o tubarão só fica rindo. E eles acabam sendo atacados por esses exércitos do rei demônio. Mas o tubarão acaba atacando eles e eliminando a maior parte deles possível. Enquanto isso, a princesa tenta utilizar o pedaço do livro para poder acabar com o rei do Egito. E o tubarão acaba avançando nele, na onde ele consegue pegar o tubarão com as mãos e dar um socão ainda. Só que ele acaba usando um poder que ele conseguiu adquirir, que é o poder da armadilha, que ele conseguiu enfiar um monte de lança nele. E ainda por cima é comido pela metade. E o tubarão logo começa a mangar dele, chamando ele de perdedor, até aparecer uma cauda de escorpião, que acaba ferroando o tubarão. E não só isso, parece um exército de múmia. E aqui nós vemos que ele está vivo e se generando, e assim voltando normal, e ele fala que é imortal. Não só isso, como ele também fala que é um general do rei demônio, conhecido como o Rei Escorpião, e ele ia finalizar com a protagonista. Só que o tubarão acaba se transformando do tubarão de 3 cabeças e tenta atacar esse Rei Escorpião. Tora ele no meio também. Só que o tubarão começa a espumar pela boca por causa do veneno e acaba desmaiando. Enquanto isso, o Rei Escorpião acaba percebendo uma luz muito grande atrás dele, não onde é a princesa ativando o poder do livro, não onde acaba invocando o Anubis. E com isso mandando uma rajada de raio em cima do Rei Escorpião. E todo mundo comemora pensando que derrotou ele. Só que na verdade não, vem essa referência do Rei Escorpião da A Múmia, do T-Rock. Isso quando o tubarão quer se levantar, só que ele não consegue por causa do veneno. E o resto do livro acaba sendo destruído pelo Rei Escorpião. E aí por cima ela é capturada por ele e aí ele começa a rir dela. Só que o tubarão começa a comer a outra cabeça dele, na onde ele arranca um pedaço da cabeça e acaba arremessando para cima. Na onde acaba pegando do Rei Escorpião. E aí explode. Eu não sabia que a cabeça do tubarão era inflamável. E ele acaba se irritando com isso. Só que ele vai embora porque ele não quer lutar contra o tubarão. Só quer capturar a menina mesmo. Aí aparece aquele papagaio que eu pensei que tava morto com aquela explosão da cidade. Na onde estava lá ele. Depois disso ele vai para a cidade, onde ele passa por uns guardas e mostra que tem a cabeça do tubarão, porque senão ele não conseguiria passar. Só que na verdade as pessoas estavam dentro da cabeça do tubarão, escondido. E depois disso ela tá ali desmaiada, a protagonista, dormindo na cama dela. Só que ela acaba acordando por causa do tubarão pular em cima dela. E ela toma um cafezinho e acaba encontrando a fadinha, que também tinha desaparecido por um tempo. E os dois ficam felizes, o tubarão e a protagonista. Depois ela fala que depois da explosão da cidade, eles acabaram saindo voando do céu para o deserto, não sei como. E o tubarão começa a morder a cabeça dela porque tá chateado, porque perdeu, até ela acabar despertando uma habilidade nova, que é o do tubarão zumbi, que fez uma
referência do Resident Evil. Enquanto isso, a princesa está encarando o rei escorpião. Na hora ele está tomando uma capirinha, até aparecer o corpo do tubarão e ele fica com medo. Ele fica bem assustado mesmo. Só que ele vai lá averiguar e ele vê que é um tubarão morto. Ele começa a rir, futucar ele e até mesmo bota sua cabeça na boca do tubarão. Eu não sei porque ele fez isso. E o que acontece é o que eu já pensei. A cabeça dele é devorada. E aparece a turma do bem. Na onde a princesa fica toda alegre, porque todo mundo foi tentar salvar a vida dela. Enquanto o rei escorpião começa a gritar, tubarão! E o tubarão começa a rir. E assim, ela ativa o modo zumbi dela. Aí faz uma referência do filme dos zumbis tubarão, onde ele fica nesse formato aqui. E com isso todo mundo sai correndo por causa que a transformação dele acaba explodindo toda a porra lá. E assim ele fica desse jeito. Na onde ele usa um tentáculo para pegar a protagonista e colocar nas costas dele. E começa uma grande batalha contra o rei escorpião. E o tubarão consegue comer a metade do rei escorpião. Só que o rei escorpião começa a torar ele em vários pedaços. Só que ele acaba se generando. E não só isso, ele cospe no rei escorpião, que começa a derreter porque aquilo ali é aço. E não só isso, como ele também é visto como a porra de um anjo. Mas isso é devido ao livro que estava no estômago dele. Só que o rei escorpião manda suas múmias atacar o tubarão, não das múmias começa a comer ele. Mas acontece alguma coisa com as múmias, porque tava comendo o corpo do tubarão. Eles começam a evoluir, se transformar em alguma coisa, que são tubarões marombeiro. Pior coisa que existe no mundo, tubarão marombeiro. E eles atacam o rei escorpião, não, onde eles começam a devorar o rei escorpião pedaço por pedaço. E assim esse tubarão começa a ter essa mutação, virando esse monstro aí e comendo ele por inteiro. E assim todos eles ficam devorando o rei escorpião. E acabando finalizando ele porque não tem nem como generar depois disso, né? E o pior é que ele volta normal e fica assim, fofinho de novo. Depois daquela cena de terror. Mas todo mundo sai correndo porque as múmias que foi evoluído para tubarões acaba perseguindo eles. Sim, eles querem devorar eles. E o tubarão também se recusa a ajudar. E o pior de tudo é que esses tubarões mutantes acabam devorando o povo da cidade. Não, faz o maior caos na cidade. A menina fica triste porque a cidade foi destruída e o tubarão fica alegre. Esse tubarão não é do bem não. Enquanto a princesa que queria ser sacrificada fala que a cidade está sendo purificada. Enquanto isso, o David Jones, que estava indo para a base do Rei Demônio, acaba encontrando outro general que parece ser um palhaço. E ele tenta finalizar o David Jones. Só que ele acaba sendo salvo por alguém. E quando ele se vira, sim, é ele está vivo, o motoqueiro fantasma. E o general demônio fala, você ainda está vivo? Isso quando ele finaliza outro jacaré dele, com uma tora. E aparecem todos os generais demônio e os seus tenentes. E aqui nós vemos o Rei Demônio. Sim, esse carinha é o Rei Demônio. Muito punk, né? E assim finalizando essa obra com o Rei Demônio aparecendo. Enfim, esse vídeo ficou um pouco grande para vocês. Eu demorei semana para fazer esse vídeo. E se vocês gostarem, dê like, compartilhe para seus amigos, porque vocês não fazem ideia como eu demorei para fazer esse vídeo e como deu trabalho. Então, até a próxima, pessoal. Se vocês gostarem, dê um like.